Primeiramente, quero te agradecer, viu, pelo convite, pela disposição de estar aqui hoje com a gente, de vir contar para a gente sua história, por que você está ajudando marcenarias aí com a questão da padronização. É uma coisa que eu preciso muito para minha marcenaria hoje, aumentar a produtividade. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Show de bola. Primeiramente, Leda, prazer é todo meu, né, em conhecer aí o seu trabalho também. A internet, o Instagram aproxima pessoas aí, principalmente aí quando tem o mesmo propósito, né? É verdade. Compartilhar conhecimento, desde a nossa primeira conversa. Eu até te chamei no Insta, principalmente porque a gente consegue ver verdade nas pessoas através da comunicação, né? Então, minha história, assim, ela é bem louca e grande. Vou tentar resumir da melhor forma possível, mas eu venho de chão de fábrica, né? Comecei com 16 anos na marcenaria, hoje fazem 18 anos, então deixa para o pessoal somar aí. Nossa, então, comecei tempo já. Comecei no chão de fábrica e foi amor à primeira vista, né? Porque foi uma oportunidade que eu tive de ir para uma marcenaria e lá começou um sonho de menino. Naquela época a gente não tinha muita oportunidade de aprendizado, porque era muito restrito, né? Quem fazia a marcenaria também estava iniciando e cada um fazia a sua função e pronto. Então eu fui chamado para ajudante e se dependesse eu iria morrer ajudante. Mas enfim, eu tinha muito interesse em aprender. Eu gosto muito de aprender coisas novas, enfim. Fiquei lá um certo período, saí de lá me achando um marceneiro, né? Era a única marcenaria que eu tinha trabalhado. Porém, eu saí dali, eu já fazia algumas montagens final de semana. E nessas montagens aí eu tinha adquirido apenas uma parafusadeira e algumas ferramentas manuais, a qual eu fazia com a minha moto mesmo. Colocava a ferramenta e conseguia executar esse trabalho. Então eu pegava muito montagens de móveis de loja mesmo, reformas e porta para sentar. E quando eu saí de lá, eu falei assim, não, eu já consigo montar a minha marcenaria, né? Mas comecei aí com um plano de corte e uma serra circular virada de ponta cabeça numa mesa, numa garagem, ainda tinha acabado, eu estava para casar recentemente e fiz essa loucura aí. Porém, o que aconteceu? Eu não tinha uma demanda de trabalho. E o que eu comunico com o pessoal é justamente isso. A gente que vem do chão de fábrica, você deve saber disso, a gente tem muita dificuldade, porque a gente acha que é só produzir móveis. E a grande verdade é que não é isso, né? Envolve precificação, envolve a venda, envolve um monte de coisas. E eu não sabia disso, eu sabia fazer móveis, eu sei fazer móveis. Eu sabia que eu era bom naquilo, mas marceneiro, a grande parte é egocêntrico, né? O simples fato dele achar que ele sabe fazer móveis, ele acha que é o suficiente. Então a gente aprendeu a precificar, né, por markup, né, metro quadrado, e assim foi. Só que chegou um tempo que eu não tinha uma clientela. Enfim, nesse período eu recebi uma proposta para entrar em outra marcenaria, e ali era por produção. Aceitei a proposta, mas já dizendo para eles que logo eu ia sair dali, né? Eu tinha um objetivo que era, eu precisava comprar algumas máquinas, eles aceitaram. Eu falei, ó, eu vou, mas tinha um menino que trabalhava comigo, se ele for também. Enfim, consegui levar, consegui trabalhar ali, fiquei um ano ali. Só que daí ali eu aprendi muita coisa, porque a gente era cerca de 15 marceneiros e eu via que cada um tinha um modelo construtivo diferente. Então eu comecei a aprender. Ali eu me tornei um marceneiro de verdade, né? Foi vendo na prática o pessoal fazer e aprendendo. E tinha um senhor lá, que até hoje eu tenho amizade com ele, que ele foi... eu tinha paixão pelo que ele fazia, né? A gente ainda trabalhava naquela época muito com fórmica, ainda algumas partes iam em madeira, enfim, e os móveis que eram todos em madeira era com ele. Então aprendi muita coisa ali e saí. Depois que eu saí dali, eu nunca mais voltei a trabalhar para ninguém, né?
realmente fui empreender de verdade. Porém, entre trancos e barrancos, Isso faz meu pai quanto era um grande... tempo, ô, Cleiton, que Ó, você abriu a sua marcenaria e não voltou mais a trabalhar em outra? minha marcenaria, eu fiquei, eu acho que uns 6 anos batendo cabeça nesse vai e vem, né? De tipo assim, eu saí, voltei, tentei, né? Mas eu fiquei uns 6 anos desde o início da marcenaria. Então eu comecei a marcenaria mesmo, eu comecei com 22 anos de idade, 21. Eu Nossa, casei e iniciei a marcenaria. Foi meio que loucura, assim. uma baita bagagem E, também, né? então, eu tinha um conhecimento daquilo que eu fazia, né? Mas simplesmente de chão de fábrica. E o que aconteceu foi o seguinte, que eu tinha um grande incentivador que era o meu pai. Meu pai e minha mãe sempre me apoiou em tudo. Mas minha mãe era aquela pessoa mais segura. Meu pai já era aquela pessoa mais sonhadora, sabe? Eu já fiz muito serviço em São Paulo, né? A gente é de interior de Piracicaba. São Paulo dá o quê? 180 quilômetros daqui, cidade grande e tal. Não que Piracicaba não seja, já é uma cidade grande. Mas eu tinha serviços que começavam a aparecer para lá. Eu falei assim, não dá para pegar. Meu pai falava, não, vamos pegar. Ele não sabia nada de marcenaria, né? Ele sabia ajudar a carregar um móvel, fazer uma limpeza, mas nem parafusar um parafuso ele sabia. Mas o incentivo que ele trazia, isso aí me dava uma energia, um gás para fazer acontecer de verdade, né? E a gente foi para São Paulo, aquela época ainda com a Saveiro a ar, carro velho, deu trabalho no meio do caminho. Chegamos. Não foi por uma vez só, né? Acho que eu tive a loucura de pegar uns 3, 4 serviços que ele me acompanhou em São Paulo. E assim a gente foi criando confiança do cliente, mercado, enfim. Só que em 2017 eu vim perder meu pai. Já tinha marcenaria, já tinha um local de trabalho. E isso desestabilizou tudo, né? Na verdade, é minha mãe, tem uma irmã e eu, né? Nós somos em 2 irmãos. E, na verdade, ele é meu pai de criação, mas a consideração me criou desde pequeno e aquilo abalou demais. A clientela que eu tinha chegava e eu falei assim, não dá para atender agora. Eu não consigo. A gente estava numa fase muito complicada, dando apoio para a família, enfim, e eu não tinha psicológico para isso. Abalou o emocional, né? O emocional, eu vivi momentos que eu posso dizer que foi de depressão, porque assim, eu tinha que ser forte e, na verdade, o emocional estava muito abalado, eu não conseguia trabalhar, né? Por fim, a gente voltou a trabalhar. Nessa época eu não conseguia, já tinha perdido os clientes, porque cliente, você sabe, vem, não te encontra, ele vai fazer com o outro, e assim, se o outro atender as necessidades dele, foi-se o cliente, né? Eu já não sabia vender, já não sabia fazer prospecção. Então o pouco que tinha estava indo embora. E nesse meio tempo aí veio um desânimo muito grande que eu peguei e falei assim, não, vou trabalhar numa empresa, não quero mais saber de metalúrgica, porque ele era um incentivador. Enviei um currículo, me chamaram, fiz os testes, passei. Eu só não comecei a trabalhar na empresa porque o período lá era à noite, né? E eu não queria o horário à noite, porque ia atrapalhar muita coisa. Voltei para a marcenaria e levando. Nesse meio tempo veio a pandemia, para ajudar. Né? A pandemia veio e o pouco que tinha me tirava. Né? Só que eu prestava serviço para essa marcenaria que eu trabalhei, que foi a última marcenaria que eu trabalhei, eles eram em 3 sócios. E eles se dividiram nesse meio tempo. Um dos sócios abriu a sua marcenaria e ele me terceirizava uma parte da montagem. Grande parte da montagem, quando eles não conseguiam, ele me terceirizava. E uma certa vez, nessa fase desanimada, ele me ligou e falou, Cleiton, eu tenho uma montagem para você aqui e tal, e naquela época eu pegava por empreita. Eu falei para ele, Giovanni, eu não tenho interesse, não dá para mim, estou sem ninguém para trabalhar, estou sozinho. Ele falou assim, não, eu dou ajudante para você. Eu falei, não tenho interesse, Giovanni, nem sei como cobrar agora de você. Ele falou assim para mim, quanto que é o seu dia? E realmente foi a virada de chave que eu entendi que eu estava, de alguma forma, algo estava errado. Eu falei para ele, meu dia é tanto. Né? Ele falou assim, eu preciso de você 3 vezes por semana durante uns 3 meses. Eu falei, ele
vai pagar isso aí para mim? Fui, trabalhei para ele, né? Me pagava certinho. Só que o trabalho que ele entregava, eu sentia muita falta de qualidade. Eu cobrava dele, viu? Esse vão vai ficar assim, não, vai, o cliente não vê. Isso aí não tem importância. Vai, tá com pau, deixa assim mesmo. Né? Eu falei assim, eu tô ganhando o meu dia, o que eu não ganho na marcenaria trabalhando para mim. E eu não entrego um serviço desse. Alguma coisa tá errada. Né? Alguma coisa eu tô fazendo errado. Foi aí que eu comecei a estudar. Né? Foi aí que eu fui atrás de estudar. Comecei pelos conteúdos gratuitos que tem na internet, né? YouTube e tal. E daí, a partir disso aí, comecei a fazer as mentorias e realmente estudar. E vi que a minha formação de preço estava errada. Eu não sabia vender. Perdi aquela questão egocêntrica de saber, não, eu sou o cara da marcenaria. Realmente eu sou, e tenho certeza disso, que eu sou um excelente profissional, mas eu entendi que eu acho que é o principal, saber aonde estavam os meus problemas, né, as minhas dores, e correr atrás de melhorar isso aí. Foi a virada de chave. Nesse meio tempo aí, em 2021, eu já estava estudando, a nossa caminhonete indo para a última montagem de 2021 do ano, ela pegou fogo no meio do caminho, né, o motor dela pegou fogo. Só que eu já estava preparado psicologicamente, né? Isso não abalou. Nós conseguimos apagar, na hora a gente não sabia se tirava o morro, se apagava ou se corria, né? Foi muito cômico. Eu tenho nos destaques aí, onde estão as histórias ali, um trechinho. E sempre agradecendo a Deus, né? A gente vendeu ela pouco mais que nada, mas assim, e eu comecei a entender que estava muito na mentalidade também, né? Por mais que fosse grato a Deus, se eu não mudasse o ponto de vista, né, aquele trabalho que eu fiz foi um prejuízo de certa forma, porque eu perdi um carro no meio do caminho. Mas tudo bem, fizemos acontecer. Nesse começo do ano aqui em Piracicaba, a gente tem fortes chuvas, né? Fortes chuvas mesmo. Mas esse começo de ano aqui, em fevereiro e tal, foi demais. Demais, a ponto da marcenaria alagar, coisa que alagar e tomar uma proporção de uns 20, 25 centímetros. Também tem nos destaques lá. E eu tinha recentemente, né, com toda a mudança de mente que a gente tinha feito, tinha trocado algumas máquinas que precisavam ser trocadas. E eu falo que aquele dia realmente eu sentei e chorei. Minha mãe, minha esposa, os meninos, a gente tentando puxar água, né, tive que estourar uma parede para vazão, enfim, porque foi de repente levantar os móveis, porém a minha mentalidade estava preparada também. Eu tinha um evento em Londrina 5 dias antes do acontecimento. Graças a Deus, no outro dia, né, a gente conseguiu conter a água. Hoje, o maquinário já entrou, já fez tudo que precisava ser feito aqui para que não aconteça isso da próxima vez. A gente está construindo um novo barracão, né? Vai ser muito maior. Hoje, o nosso barracão ele é uns 90 metros quadrados aí fora depósito e o escritório, mas esse novo barracão aí vai ter cerca de uns 200 metros, fora esse que vai ter o acesso também. Então, só que o que aconteceu? A partir do momento que eu mudei a mentalidade, eu entendi que muitas coisas precisavam ser mudadas. No outro dia eu lembro como se fosse hoje, de verdade. Eu vejo que você tem muita fé, eu também sou cristão, tenho muita fé em Deus. No outro dia, minha mente estava tão preparada que os meninos chegaram decepcionados, né? Porque todas as chapas eu tinha comprado, eu tinha vendido muito em dezembro, a gente tinha venda até março. Só que a gente ia ter um aumento de material que já estava avisado, né? Então eu comprei todas as chapas que a gente precisava, fiz o estoque aqui, porque já era serviço vendido, já tinha recebido a parte do valor. E eu vi aquelas chapas, a maioria delas aí 10 centímetros toda, porque mesmo que elas ficavam em cima de uma base, elas molharam e incharam. Então a gente teve uma perca relativa, mas no outro dia eu cheguei para os meninos e falei assim, viu, vamos para cima, a gente nunca ia conseguir lavar a marcenaria como foi lavado, bora para cima, bora fazer acontecer. E as melhorias e as mudanças veio através disso. Então, resumidamente, desculpa pelo tempo, mas a minha história se resume nisso aí. E daí a gente foi, a partir disso aí, né? Eu sempre venho compartilhando, eu gosto muito de ensinar,
Isso aí foi tomando proporção no Instagram e o crescimento nas redes sociais. O pessoal, Cleito, como você faz isso? Viu como que é isso e tal? Foi tomando uma proporção grande devido a todas as situações que a gente sempre superou de bom ânimo. Ah, que bacana, Cleide. Eu fui anotando aqui algumas coisas que você foi falando, porque a gente olha às vezes assim e acha, por exemplo, né? Eu tive várias dificuldades. Então eu penso, nossa, hoje ainda estava conversando com uma seguidora e ela contando as dificuldades. Todo mundo tem, só que de formas diferentes, né? Primeiro você perdeu seu pai, depois a caminhonete pega fogo, depois você tem inunda a marcenaria. Então, assim, para ver que às vezes a dificuldade não é só para mim, todo mundo passa por alguma. Então, é muito importante, primeiro, a gente entender isso. E o que eu falo principalmente, antes eu falava assim, que eu queria muito que os meus filhos se formassem. E hoje eu falo isso para minha equipe. Eu falo assim, hoje o que eu mais peço para Deus, para eu conseguir ensinar meus filhos, primeiramente, eles terem fé. E o segundo é a mentalidade. Tanto que, por exemplo, meus filhos, toda quarta-feira, cada quarta é um deles. Eles passam com um psicólogo que vai para a linha de inteligência emocional. Porque eu falo assim, se eles tiverem inteligência emocional, independente do problema que eles passem, eles vão conseguir superar. Tudo isso é a mentalidade, né? Então eu falo assim, hoje é a coisa que eu mais peço para Deus, é conseguir ensinar isso para os meus filhos. É a questão da mentalidade, porque qualquer problema que a gente passa, a gente consegue superar. Eu tenho gêmeos, inclusive um deles, outro dia, chegou da escola e ele com febre, assim, variando, ele pegou e falou assim, também a tia falou que eu não sei ler. A professora falou para ele. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, ela me mandou ir sentar porque falou que eu estava lendo muito mal. Na hora, aquilo me corroeu. Eu falei, como que a professora fala isso? E tipo, né, a autoestima dele ali, ou então falar assim, Kai, tem que treinar mais, mas não da forma que ela falou. Mas eu me segurei e falei pra ele, então a gente vai fazer o seguinte, você vai treinar tanto, nós vamos treinar tanto, que semana que vem você vai ser o melhor na leitura. E assim, foi tão bonitinho, Cleiton, porque assim, ele pegou tão firme, que chegou na outra sexta-feira, ele até ganhou o prêmio lá. Então, é a questão da mentalidade, sabe? Eu poderia falar assim, eu vou lá conversar com a tia, ela não pode falar isso, e vitimizar meu filho, mas eu me segurei naquela hora, dormi mal pensando, mas assim, eu me segurei para treinar a mentalidade dele. Porque essa foi a primeira dificuldade que ele passou, mas é a hora que ele tiver o serviço dele, ou não sei se eles vão querer seguir a área da marcenaria ou não, então a mentalidade é o que eu mais treino com a minha equipe. Eu vejo que muitas pessoas falam, Leda, qual que é o diferencial? Sua equipe trabalha bem, sua equipe trabalha feliz. Eu trabalho muito. Toda semana a gente tem reunião semanal e as nossas reuniões são sobre mais da mentalidade, inteligência emocional. Então, assim, isso faz muita diferença. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente consegue passar. Então, isso que você falou, igual agora, chegou em janeiro e inundou. Sua cabeça já foi outra. Você já levou para o outro lado, falou, não, vamos lavar a marcenaria, aproveitar. Então, assim, né, daquela questão ruim, você já conseguiu tirar alguma coisa boa dali e não deixar a peteca cair. Isso é muito importante. Outra coisa que eu vi que você falou é a questão do marceneiro. Você falou lá no início, que às vezes, não só marceneiro, por exemplo, o marceneiro que é a nossa área. Um mentor meu falou isso uma vez, ele falou assim, olha, não é porque você é o artista que você tem que abrir algo do ramo, ou então, se você abrir, você tem que entender que muitas vezes você não vai fazer a sua arte. Aí ele deu um exemplo, no caso, de uma pessoa que gosta de cozinhar. Então ele falou assim, aí todo mundo fica assim, você precisa abrir um restaurante, precisa abrir um restaurante. Aí a pessoa abre. Quando ela abre um restaurante, na verdade, ela vai ter que fazer controle de estoque, financeiro, se o garçom vai faltar, se não vai, se ela fez comida de mais, de menos. Aquela coisa que ela gosta, que é da parte de cozinhar mesmo, ela quase não vai fazer, ela vai ter que ir para a parte de gestão. É o que acontece com o marceneiro. Então, assim, são especialistas na produção, na montagem, e às vezes o que falta é a questão de tomar consciência, que é o que você falou, que hoje você tomou consciência. Eu tô errando aqui, então eu vou estudar isso aqui e vou melhorar isso aqui.
que é a parte de gestão e vendas, que não basta ser o melhor marceneiro do mundo, você tem que saber fazer precificação correta, se você tem equipe, você tem que saber lidar com a equipe, e o principal, você tem que saber vender. Empresa nenhuma sobrevive sem vendas. Então, esse é o principal, o marceneiro saber que não é só produzir, a partir do momento que ele abre a marcenaria dele, ele tem um milhão de coisas ali que vai consumir ele no dia a dia. A parte de produção, se brincar, é o que ele menos vai fazer, não é? E outra coisa que você falou aqui, que eu anotei também, a parte do sistema construtivo, que nas marcenarias que você trabalhou, cada marceneiro tinha um jeito. Essa é uma dificuldade que eu tenho hoje. Então, assim, cada marceneiro que trabalha comigo, trabalha de uma forma, faz o plano de corte de uma forma, faz o acabamento de uma forma. E essa é uma dificuldade muito grande que eu estou encontrando para aumentar minha produção, porque cada um faz de um jeito, então eu não consegui ainda. A gente está em treinamento, inclusive essa semana a gente está em treinamento, de tentar fazer uma linha de produção. Mas para isso eu preciso de um sistema construtivo único, né? Sim. E aí é a parte... é isso que eu queria saber de você. Da onde veio essa ideia de ajudar o pessoal na padronização e aumento de produtividade? Então, o que acontece é o seguinte, eu sou muito, na verdade, em alguns casos isso é um defeito, mas essa questão de perfeccionista, né? Às vezes em exagero, tive que melhorar essa questão aí, mas eu sempre gostei da parte da marcenaria organizada. E também visitando, eu sempre indo nas marcenarias, eu sempre vi uma bagunça que isso passa a ser normal, né? Todo mundo fala, não, é normal aquele monte de retalho ali, é normal aquelas chapas ficarem ali. Não, eu tenho que guardar isso aqui porque eu vou usar isso aqui, né? Então, um dia eu visitei a marcenaria de um amigo meu, ele estava em mudança, né? E eu cheguei lá, o chão brilhava, as máquinas muito bem cuidadas, um cara, sabe? Eu falei assim, não é possível, ele não está trabalhando, ele não trabalha aqui, né? Não é possível. Eu questionei ele, falei assim, um computador do lado da router que ele tinha, tudo limpo, tudo bem, não tinha pó na marcenaria. Eu falei, você acabou de limpar, não é possível. Ele falou assim, não, eu procuro manter assim. Eu vim com aquela questão, falei assim, nossa, é possível, né? É possível melhorar, apesar de não ser bagunçado, eu percebi que isso poderia ser melhorado. Então, acho que a primeira questão da marcenaria que a gente não muda é por quê? Porque as coisas são óbvias. E por ser óbvio, às vezes a gente acha que não precisa ser feito. E o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser feito, porque senão não acontece. Então, acho que o primeiro passo de aumentar a produção na marcenaria é limpeza, organização. Isso aí vai fazer a diferença. Tem o método, não vou saber o nome certo, mas é o Censo 5S, né, que fala de organização. Foi na Segunda Guerra Mundial, eles aplicaram isso aí, hoje são aplicados em muitas empresas, né? E ela vem com utilização, organização, limpeza, padronização e autodisciplina. Porque tudo isso aí vai fazer com que a sua marcenaria aumente a produtividade. Esses 5S, se a gente colocar na vida, vai fazer com que a gente aumente a produtividade. Mas o que está em último lugar, que é a disciplina, ela tem que fazer a base de todos os outros. Porque se a gente não tiver disciplina, essas coisas não acontecem. Então, quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que hoje eu olho para a minha marcenaria e falo assim, isso é óbvio. Por que eu não fiz isso antes? Exemplo, que muita marcenaria, se a gente fosse falar aqui do 5S, cada um a gente ficaria horas aqui, né? Mas vamos falar de alguns pontos. Layout da marcenaria. Eu acho que assim, muita marcenaria erra em layout. Por quê? Porque não pensa numa produção. Porque você pode ter uma esquadrejadeira, uma coladeira manual, mas você tem que pensar como que a chapa entra e como o seu móvel sai. Para quê? Para que o marceneiro ele não fique andando em zigue-zague dentro da marcenaria. Ele não fica fazendo uma operação em X, um trombando com o outro. Então, ela tem que entrar e ela tem que sair de um lado. Ela não pode, o fluxo, ela não pode ser em X, ela não pode ficar ali batendo.
Para quê? Para que se tiver carrinho, possibilidades, um balcão maior, né? Esse carrinho ele saia do corte, chegue para a coladeira, da coladeira para a refiladeira, ou seja, se for automática, saia da seccionadora, da CNC, vai. Então tem que haver uma mentalidade, um layout de marcenaria para que isso aconteça. Só que o problema de a gente chegar nesse patamar é justamente isso. As pessoas pensam, mas eu sou um microempreendedor, eu sou pequeno, eu sou ainda uma marcenariazinha, né? É só eu sozinho. Não. Se a mentalidade for essa, a sua produção vai ser pequena. Você já trabalhou a sua mentalidade, que é tudo zinho. Então, se entrar aqui na nossa marcenaria, nós trabalhamos em 2 aqui, né? E justamente é para que se aumente o número de funcionários que a gente está fazendo isso. Mas a nossa produção, ela flui muito bem. Entrou aqui, ela tem entrada, tem saída, porque ela entra num layout, nesse layout, ela tem plano de corte. O que o plano de corte me auxilia? Muitas marcenarias hoje já saem disso aí do Promob, que facilita muito mais. Eu não utilizo o Promob, isso ainda é tirado à mão, mas porém, eu faço esse planejamento já no sábado, no domingo, naquele dia mais sossegado, eu faço planejamento da semana. Tem um quadro de planejamento. Porque justamente, se a gente precifica aí por cento de custo, eu tenho uma meta para que aquele serviço dure. Né? Então, eu estipulei, vai durar 5 dias, então eu tenho que fazer que ele dure 5 dias, se possível menos. Por quê? Para que o meu lucro aumente, não que ele diminua. Então, às vezes, a precificação até está correta, mas se há um problema nesse percurso, que acontece muito nas marcenarias, ainda tirar medida na régua, tem que ficar cortando, vai lá, volta, mede de novo, volta, tem fluxo, um esperando o outro usar a esquadrejadeira, e quando há um plano de corte, eu posso entregar para o meu colaborador aqui, ele sabe o que ele tem que fazer. Isso aqui, está lá, prateleira lateral, ele vai cortar, saiu dali, vai para a coladeira, refiladeira, já vai para a bancada de montagem. Saiu da montagem, embalou, vai ser o carregamento. Mas existe um fluxo para ali. Mas primeiro, né, entra justamente essa questão aí, que é a questão da utilização. O que eu preciso? Porque marceneiro guarda muita coisa que não precisa mais. Ele usou uma chapa aqui, sobrou um pedaço de 50 por 50, ele guarda o resto da vida achando que ele vai usar para fazer a frente de uma gaveta. E o espaço que aquilo está ocupando na marcenaria dele está atrapalhando, porque ele tira daqui, põe ali, depois tira de lá, põe ali. E só o tempo que ele gastou para toda essa organização, isso aí já teria sido dinheiro deixado na mesa, de certa forma. Isso ele podia ter usado para fazer um rodapé, podia ter jogado fora, dado embora. Né? Daí tem uns que falam, não, eu vou guardar para fazer um nicho. Daí vem a questão, qual que é o seu cliente? Né? Quem que você quer atender? Às vezes o cara está pensando em atender um alto padrão, mas ele está guardando retalho para fazer nicho. Então a mentalidade dele não está no cliente desejado. Ele ainda tem medo, né, de ele precisar daqueles retalhos. Então, daí vai entrar tudo nisso aí, padronização, procurar padronizar cores na hora da venda. Para quê? Para que não gere um número grande de material encostado. Plano de corte, para justamente o plano de corte, o marceneiro tem aquela questão, eu tinha isso. Não, mas eu aqui na minha cabeça, eu já faço aqui, corto rapidinho e já sei. Não, porque eu viro aqui. Hoje, cortando com o plano de corte, eu vejo que o aproveitamento é 90%, 93%, chega a ser 95% da chapa. Isso aí vai me sobrar coisas que realmente vai para o lixo. Então eu diminuo o material ali. E eu fazendo o plano de corte, eu sei que eu não preciso falar assim, não, vai dar 3 chapas. Não, eu sei, vai dar 2 chapas e meia. Vou usar 5 rolos de fita de 22 e um de 35. Isso eu não vou precisar ficar esperando fita de borda chegar, porque eu vou fazer uma compra de material assertivo, vou fazer um planejamento assertivo para que isso chegue na minha marcenaria de certa forma e eu vou precisar do material e ele vai estar ali. Então, e você usa algum aplicativo para fazer esse plano de corte? Sim, eu até subi ele no YouTube.
a gente utiliza o MaxCut, né? É um programa gratuito, né? Ele tem aí para todo mundo que quiser usar, é de fácil acesso. Tem aquele também no celular que o pessoal usa bastante. Quando é retalho, às vezes eu tenho lá uma chapa que não é uma chapa inteira e eu preciso utilizá-la para fazer um gabinete ali rápido. Daí eu já vou no Cut List ali, coloco a medida da chapa e já faço o plano de corte ali, porque ela vai me dar um melhor aproveitamento. Então, eu posso dizer, hoje, né, eu já, por compartilhar isso aí, às vezes aqueles marceneiros, não vou dizer mais velhos, porque eu já tenho tempo de marcenaria, mas com a mentalidade ainda fechada, eles falam assim, isso aí é nutelagem, né, isso aí não precisa, isso aí... mas se a gente observar o quanto de dinheiro a gente deixa na mesa, daí a gente fala assim, nossa, se eu tivesse feito isso antes, eu teria uma economia maior. Então, às vezes, a pessoa acha que a economia dela está ali no retalho que ela está guardando, na sobra que ela está deixando ali, e isso aí é algo que ela poderia ter feito uma bancada para a marcenaria, poderia ter feito um gabinete. Às vezes dá para o funcionário, precisa fazer um gabinete, precisa tirar isso aqui porque o novo precisa chegar. Então, isso aí é apenas um pouco de tudo que tem que ser feito na marcenaria, porque a produtividade ela aumenta a partir da organização, mas para a organização tem que ser limpeza. Às vezes o cara trocou o coletor de pó e tem um coletor de pó que ele fala, não, daqui 1 ano, 2 anos eu vou usar. Manda embora, aquilo está ocupando espaço, né? Deixa o novo chegar, mas lá na frente se eu for, manda embora. A partir do momento que eu abrir a visão para isso, hoje me estressa. Não, tá aqui não. Vamos. Mas pode ser que eu use. Pode ser. Pode ser que lá na frente você esteja num outro nível que você vai precisar de uma máquina muito melhor. Um coletor de pó muito. E isso é dinheiro no caixa, dinheiro parado, que talvez quando você for vender ele não tenha o mesmo valor que está tendo. Então, Leda, eu percebi que o aumento da produtividade na marcenaria está nas mínimas coisas. O gabarito e a padronização, eu acho que ela é o grande finale da situação. Porque se eu não tiver um layout na marcenaria definido, se eu não tiver uma organização, é tipo, essa ferramenta, hoje aqui, cada um tem o seu carrinho. Tem o sistema de montagem, cada um tem a sua parafusadeira, cada um tem as suas blocas que utiliza a todo momento, tem aquelas ferramentas que não precisa ter ali no carrinho de montagem. E dificilmente vai usar no mesmo tempo uma tupia, por exemplo, enfim. Mas onde está a tupia? Está lá onde ela sempre fica. Por quê? Porque quem usou tem que guardar ela no mesmo lugar. Por quê? Porque se alguém... deixei na minha bancada, alguém tem que ficar gritando, onde está a tupia? A tupia está aqui. Não sei, aonde deixou? Esse tempo, ele consome tempo ocioso da marcenaria, aquele tempo que trava. Então, eu percebi, né, e aumentei a minha produtividade nas coisas simples. Daí o gabarito, ele entrou assim como um grande finale. Porém, entra o adendo. A pessoa ela tem que ser treinável para isso. Né? Justamente essa questão que você faz com os funcionários é totalmente válido, né? Precisa ter um modelo construtivo definido, porque essa é a parte mais difícil quando você tem alguns marceneiros para se adaptar. Tem que entender que quem não está para se adaptar, naturalmente, em algum momento, ele vai ter que sair do grupo, porque ele entra no sistema, para que o sistema ele ande da forma que tem que ser andada, ou ele tem que dar lugar para outro. Porque quando é aplicado um sistema construtivo dentro da marcenaria, um layout, os que vai entrando, ele já vai entrando na engrenagem. Ele sabe que funciona daquela forma e automaticamente isso vai girando a roda. Porque você vai ter que entender que quando a gente mexe isso na marcenaria, se há alguns marceneiros mais velhos são relutantes e não, eu tenho meu jeito é assim, dessa forma dá certo. Então tem que ser coisas aplicáveis e, na verdade, colocar, né, aqui pelo menos eu coloco meta, né, se a gente fizer assim, né, vai ter isso aqui, né, vai ter isso aqui, para que estimule também o funcionário a fazer daquela forma. No começo é difícil, até porque a pessoa às vezes fala para mim, mas eu vou fazer um gabarito desse,
vou ficar perdendo tempo, eu já tinha colocado 3, eu já tinha colocado todas as gavetas. Beleza, mas eu vou fazer o gabarito uma vez só. Entendeu? Se eu roupeiro, por exemplo, né, a gente padroniza para 4 gavetas, altura de 80, tem as laterais. Então, o que acontece? Eu faço uma vez só. Óbvio, vem um trabalho diferenciado de uma arquiteta, aí são outra questão. Né? Mas quando sai uma venda de produção, daquilo que já é mais comum, às vezes a gente olha lá, já tem lateral cortada. Por quê? Porque sobrou um material ali, pô, nós tá sem serviço aqui na produção no momento, vai cortar a lateral de gaveta. Né? Por quê? Porque a lateral ela tem uma padronização, ela tem uma altura definida, e assim por diante. Muito bacana, Cleiton. Você fala em tudo, acho que a gente tem que analisar. Uma coisa boba que era aqui, que é óbvio, mas para mim até então, enquanto eu não vi na prática, eu não sentia diferença. O meu escritório era separado da marcenaria. Então, para começar, eram em bairros diferentes. E aí, de início, as fita-bordas ficavam lá, era assim, a marcenaria, uma hora eu vou postar, era uma bagunça. E eu chegava lá e falava, gente, todo dia para parar mais cedo, organizar, não sei o quê. Aí dava uma semana, quando veio, ia virando aquela bagunça de novo. Primeira coisa que eu entendi, quando eu delego tudo para todo mundo, ninguém faz nada. Então, hoje a gente tem uma escala. Então, essa semana, fulano, porque aí você vai cobrar de fulano. Então, hoje é seu dia. Então, hoje ele tem que manter organizado. Então, hoje a gente tem uma escala. Eu aprendi primeiro que a gente não pode delegar tudo para todo mundo. E outra coisa que eu relutava, o valor do galpão que dava para eu colocar o escritório junto era maior. Dava uma diferença bem razoável. Eu pensava, não, mas é mais caro. Até o dia que eu parei e pensei, gente, mas isso é um investimento. Primeiro que eu vou economizar gasolina de ficar para lá e para cá, porque aí eles tinham dúvida, pega o carro, vai lá. Ou então eles pegam e a caminhonete vem aqui. E, sabe, vira o tempo deles de ficar aqui ou lá. E a questão da organização. Então, assim, o que aumentou do meu aluguel, eu reduzi o dobro de custo. Por quê? O simples fato de estar junto, hoje nós temos... Nosso almoxarifado é muito bem organizado. As fitas bordas todas por ordem alfabética. Assim, porque hoje até quem toma conta do almoxarifado somos nós do escritório, as meninas. Então, assim, é muito organizado, sabe? Então a gente tem noção, não falta material, que era outra coisa que às vezes eu ligava para eles, tem a fita tal, aí tava uma bagunça. Não tem. Chegava, pedia fita, quando eu ia procurar, tinha um monte de fita lá de tal cor ainda. Então ia ficando aquele estoque parado, é dinheiro parado. Então, isso é outra coisa que eu entendo. Então, assim, são simples mudanças, às vezes, que a produção aumenta pra caramba e o lucro nosso aumenta muito. Então, o que eu deixava de fita perdida, porque ia virando aquela bagunça, um jogava, outro jogava, e ninguém procurava. Quando você ligava para perguntar, tem tal fita aí? Tem. Não, não tem. Eles nem procuravam. Então, hoje não. Hoje as sobras, a gente tem a organização lá, até as nossas sobras são por ordem alfabética. Aquelas que a gente usa mais, a gente guarda. Então, são por ordem alfabética. A gente fez a gaiola, é muito mais fácil, porque... Outra coisa, eu preciso de um pedaço de anduia, só para fazer uma porta. Então, a gente vai lá nas sobras, que é por ordem alfabética. Vou ver se eu filmo lá semana que vem para vocês verem. É muito fácil de procurar, porque eu já vou lá na letra G e olho, tem ou não tem. E assim, também, para quem vai colocar aquela sobra no lugar, é muito mais fácil. Você já vai, abre as peças, coloca ali no meio. Então, são coisas simples, que na época, quando eu cotei para fazer essa gaiola ali, para organizar as sobras, acho que era tipo 2.000. Eu falei, gente, é muito caro, 2.000. Mas o que eu vi assim, que dentro de 2 meses eu recuperei de sobra que a gente viu que tinha lá no meio, não precisou de eu pedir outra chapa. De repente, um serviço que eu ia precisar de 2 chapas, ponto 2. Aí eu vi que tinha um pedaço lá, devolvi uma chapa. Então, assim, a economia foi muito maior. Comigo foi a mesma coisa com o escritório fora da marcenaria. Quando unificados, literalmente mudou tudo. Ó, mesma coisa que o meu. O meu, gente,
eu pensava só no aluguel. Gente, mas é muito mais caro, é muito mais caro. Porque onde estava meu escritório era do meu pai. Então eu não pagava aluguel. E aí o galpão que dava para pôr o escritório junto era um absurdo. Eu ficava assim, nossa, mas vai ser muito mais caro. Quando eu fiz as contas da gasolina, tempo de serviço que eles perdiam, a organização da marcenaria mudou totalmente. Então, assim, hoje eu falo assim, porque eu demorei tanto tempo para ter esse estalo, para movimentar isso, sabe? E outra coisa que você falou aí, eu estava falando com uma aluna hoje. Eu ainda falei para ela, ontem eu chamei as meninas do escritório aqui em casa, falei assim para elas, eu quero que vocês peguem o WhatsApp, porque muito orçamento entrando, as conversas vão baixando, vocês vão fazer a repescagem, que é uma técnica que a gente usa aqui no final do mês. Todos aqueles clientes que vocês verem que não vai fechar, deleta as mensagens deles, apaga do WhatsApp, para dar lugar para novas mensagens entrarem. Então, eu acredito muito nisso. Quando a gente movimenta, é tudo movimento. E até nas mensagens eu brinquei com elas. Deleta quem não vai fechar para entrar gente nova que vai fechar. Então, assim, em tudo eu acho que a gente ir limpando e organizando é muito importante. E, assim, na minha marcenaria fez muita diferença eu fazer tantas gaiolas para sobras, tantas gaiolas para chapas madeiradas que hoje a gente tem lá. E a questão do nosso almoxarifado hoje, gente, pegar as fitas, tudo limpinho, tudo por ordem alfabética, como é fácil de lidar, como é muito mais fácil, não tem comparação. Como funciona? Vocês indicam trabalhar com projetos? Não entendi. O que ele perguntou? Como funciona? Ou como vocês indicam trabalhar com projetos? Se a gente cobra pelo projeto, ó, acho que foi isso que ele perguntou, né? Até 3 meses atrás, nós não cobrávamos por projeto aqui. Quando entra projeto de arquiteto, ou não era de arquiteto, a nossa equipe fazia o projeto e a gente não cobrava. De 3 meses para cá, como estava muito grande o volume de orçamento, eu falei, gente, a gente vai começar a cobrar. Aqueles que já tiverem projeto, não, a gente faz o orçamento. Quem não tiver o projeto, a gente vai começar a cobrar. E a gente começou, e deu uma diferença muito grande. Eu percebi assim, eu tinha medo dos clientes. Olha para você ver. Fiquei 7 anos sem cobrar projeto, porque eu tinha medo de cobrar e os clientes saem fora. O que eu estou percebendo? Essa cobrança do projeto está sendo um filtro. Aqueles clientes que realmente têm interesse de fechar com a gente, porque eu deixo claro, eu cobro, mas se você fechar na hora que eu te der o valor, a gente abate o valor do projeto. Então, assim, aqueles clientes que realmente têm intenção de fechar com a gente, pagam numa boa. Ontem mesmo à noite, eu estava aqui em casa quando eu vi notificação de Pix no meu celular. Falei, gente, aí eu olhei, não conheci o nome. Hoje cedo as meninas mandaram. Ontem teve 2 clientes que vieram aqui e pagaram pelo projeto. São pessoa tal e tal. Então, assim, era dinheiro que eu tava na mesa e eu tava perdendo esse dinheiro, entende? Então, hoje em dia eu cobro pelo projeto. Vocês terceirizam algum serviço? O Cleiton eu não sei. Eu terceirizo. Eu tenho a minha marcenaria, eu tenho 12 colaboradores ao todo. E tem 2 marcenarias hoje que são de marceneiros que já trabalharam comigo. E eu terceirizo a produção. A montagem não. A montagem eu sempre mando a minha equipe. Mas a produção, essas 2 marcenarias, elas produzem só para mim hoje. Então, além da minha marcenaria, tem mais 2 que produzem para mim. Você terceiriza, Cleiton? Então, aqui a gente só terceiriza a parte de porta, de esquadria, de espelho, de alumínio, enfim. A parte de ferragem, né? Da parte que tem metalon terceirizado. E quando a gente tem aumento da demanda, igual, final de ano, agora a demanda aumenta muito, daí a gente trabalha num sistema híbrido, né? Eu terceirizo a parte do corte, principalmente daquilo que já é padronizado. Então, daí eu consigo aumentar o fluxo sem aumentar o funcionário, né? Porque eu tenho aqui, pelo menos aqui na minha cidade, a gente tem já pessoas que fazem um trabalho com excelência nessa questão do plano de corte, né? De cortar e fitar. Hoje em dia isso aí tomou uma proporção muito grande,
e tem pessoas que estão fazendo um serviço com excelência, né? Enfim, quando isso aí a gente toma uma grande proporção, para não aumentar o número de funcionários, a gente terceiriza a parte do corte, fazendo um sistema híbrido. Por exemplo, outra coisa que aumenta muito a produtividade é não montar roupeiro dentro da marcenaria. A gente não monta roupeiro dentro da marcenaria. Por quê? Porque a gente só monta roupeiro dentro da marcenaria quem precisa fazer conferência. Eu estou com um roupeiro aqui montado atualmente, por quê? Porque esse é um serviço diferenciado, vai guardar um colchão atrás do roupeiro, enfim, é algo meio que fora da caixa. Então daí a gente monta. Mas quando é roupeiro comum, a gente não tem mais a necessidade de montar aqui. Então quando eu faço a terceirização, isso aí já vai direto para a casa do cliente. Eu só passo pegar, porque essa terceirização que eu faço aqui na minha cidade, eles não fazem a entrega, ou eu tenho que pagar um frete, ou eu tenho que buscar. Eu até tenho outras que entregam, mas, enfim, a qualidade não gosto muito, então eu prefiro eles. E daí já vai direto para a casa do cliente e a gente já consegue montar direto lá. A única coisa que eu produzo aqui daí quando é roupeiro é o gaveteiro, né? Porque daí o gaveteiro já sai pronto daqui. E roupeiro, a única coisa que sai pronto daqui é os gaveteiros montados. Então, exemplo, quem monta roupeiro dentro da marcenaria perde em produtividade para nós, porque daí a gente ganha na produtividade isso aí, porque a gente monta com a mesma excelência. Daí porque o que acontece? O pessoal fala assim, mas não é possível. Não é possível porque pode ocorrer erros no meio do caminho que devem ser analisados. O que está acontecendo que não é possível? Né? Ah não, mas eu preciso conferir. Por que a marcenaria 4.0 dá certo, que os caras entregam, e tem muita marcenaria aí fazendo todo o serviço dentro da casa do cliente. É muito chato, né? Uhum. Dependendo a demanda que for de trabalho. Só que por isso que o gaveteiro a gente já leva pronto, porque é o que dá mais trabalho. O restante, o mesmo tempo que a gente levaria para montar um que desmonta daqui, a gente monta lá. Então é um ganho de produção. Ou seja, a gente só sai montado daqui, a gente só monta aqui aquilo que dá para levar montado e entra na casa do cliente. O que não entra, a gente já monta direto na casa do cliente. Legal. Eu acho que essas coisas ajudam tanto. Por exemplo, eu estava fixa até agora, antes de quebrar o pé, eu tinha até marcado para visitar algumas marcenarias que são automatizadas, tem CNC, coladeira automática eu já tenho, mas eu estava crente de tentar partir para esse lado. E agora, eu acho que às vezes Deus faz as coisas certinho, né? Aí eu dei essa desacelerada. O pessoal da GEMAD de Ribeirão veio aqui em casa me visitar e tal, conversar. E aí eles pegaram, Leda, por que você já não pede, né, cortado, fitado, usinado? Que aí, de repente, você não precisa fazer esse investimento tão alto no maquinário. Então, de repente, alguém que eu contrate ali para dentro do escritório, eu vou conseguir fazer essa parte e não preciso, de repente, ter essa máquina. E, pelo menos não nesse momento. É um teste que eu vou fazer antes de adquirir a máquina, que eu acho que aí também não precisa aumentar mais quadro de funcionários. Ó, Leda, só fazendo um ponto de atenção aí, a grande questão é isso. Porque, assim, como eu venho de chão de fábrica, eu conheço as dores da marcenaria, né? Que marceneiro sente lá, porque eu trabalhei, por exemplo, com um dono de marcenaria que não era um marceneiro e trabalhei com um dono de marcenaria que era marceneiro. Às vezes, o dono da marcenaria que não é marceneiro, ele não sabe as dores que tem como um marceneiro, certo? Então, eu sei as dores. Eu garanto para você que, às vezes, você colocar uma CNC, colocar uma seccionadora de pinça, uma seccionadora, se a mentalidade não tiver, se a produção não tiver preparada, só vai aumentar os erros. Porque, assim, é o que a gente sempre fala, se o colaborador ele não sabe regular uma coladeira manual, uma coladeira automática, você vai precisar ficar pagando alguém para toda vez vir regular. Então tem que haver processo no simples. Aumentar a produtividade não é compra de máquina, né? É justamente isso. Aumentou a minha produção, hoje eu tenho a terceirização, que ela vai fazer o mesmo efeito sem um grande investimento.
porque é justamente isso, eu preciso fazer um investimento a hora que os meus funcionários estão preparados para receber esse investimento. Senão vai ser algo que vai parar o meu fluxo. Tanto a CNC, a seccionadora de pinça, e eu tenho que saber da minha demanda também, o tempo que a CNC ela vai demorar para fazer o corte. Aí o escritório já tem que estar preparado com o programa certo, e os funcionários já tem que estar com uma mentalidade de padronização, porque senão tudo isso vai travar lá. Então eu tinha, por exemplo, eu tinha aqui uma esquadrejadeira da SEC 1 Baldan, pequena, né? Eu tenho até um vídeo que eu postei como eu cortava uma chapa inteira nela. E sempre cortei sozinho, para não precisar do ajudante, para que ele pudesse, né, o outro marceneiro, para que ele não precisasse ficar preso comigo no corte ali. O investimento que eu fiz esse ano, para facilitar o corte. A minha seccionadora, eu tenho ela desde quando eu comecei, né? Depois que eu saí daquela serra virada de ponta cabeça. Então ela é muito boa, mas a demanda aumentou, né? Eu estava num processo de jeitinho brasileiro ali para conseguir. Eu falei assim, ó, agora eu teria o desejo de pegar uma seccionadora, não tenho espaço no momento. Poderia pegar uma serra de precisão, mas eu não teria condições para ambas. Na verdade, eu não conseguiria, minha produção ainda, eu teria outras prioridades, né? Que é a construção do barracão, por exemplo. Daí o que eu fiz? Eu falei assim, mas eu preciso de uma serra com régua de precisão. Por quê? Para mim, toda vez não precisar ficar esticando a trena, esticando 1 metro, para simplesmente falar assim, eu vou cortar 20 centímetros, eu preciso esticar 1 metro. Pô, não, eu falei assim, eu preciso investir numa esquadrejadeira com precisão, só isso. Mas não precisa ser uma esquadrejadeira de precisão. A gente tem alternativas no mercado com custo bem menor. Foi o que eu fiz. Daí eu peguei, tenho hoje não vou falar de marca aqui, apesar que eles me patrocinam, né? Mas aí, tem uma esquadrejadeira top, né, que corta com excelência, esquadro, cortou no esquadro, perfeito. Corta sozinha, ela apoia a chapa inteira, tem uma coladeira manual e uma refiladeira manual, que são sensacional. Né? Elas não impedem a produtividade. Por quê? A gente tem que achar onde está o gargalo. Às vezes a máquina ela não vai diminuir o gargalo, porque às vezes o gargalo está justamente na ferramenta humana. E se a ferramenta humana não tiver com o processo, então eu creio muito nisso, que o processo ele tem que vir primeiro do que as máquinas. Porque se a máquina vir primeiro, eu conheço pessoas, por exemplo, que compraram o router e ficou parada lá. Por quê? Porque até a router compraram uma errada. Né? Então, às vezes é um investimento alto, ele vai ficar parado e não vai aumentar a produtividade. A produtividade a gente aumenta com coisas simples, como o gabarito, por exemplo, ela vai aumentar a sua produtividade. Evitar erros no caminho, processo. Hoje aqui, eu tenho um processo de furação de gaveta. O que, se entrar um ajudante aqui, 2 dias no máximo, ele está montando gaveta sem estourar o parafuso do lado. Por quê? Porque até para furar, até os furos da lateral, ela tem padronização. Então já sai da serra, já passa canal e já fura ela, porque não tem como ele entortar a broca ali e furar errado. Então, se eu pegar... Esses dias eu fiz um vídeo, eu tenho um menino de 2 anos, ele colocando corrediça com 3 anos, colocando corrediça com o gabarito. Óbvio que ele não sabe colocar o gabarito lá, mas mostrando que é muito possível. Então, essa questão de investir em máquinas tem que ser muito pensado, porque às vezes a equipe não está preparada para isso. Isso é verdade. Meu marido também fala muito isso. Que eu ia em feira, essas coisas, falava, nossa, quero uma máquina dessa. Ele, Lê, primeiro a gente tem que trabalhar a mentalidade, tem que trabalhar a questão ali, isso que você falou. Tem que treinar a equipe, se eles não regulam nem essa máquina pequena, como que vai fazer a manutenção numa máquina dessa? Só que agora eu estava bem firme, ainda vou visitar agora o meu pé melhorando, que eu quero ver. É o meu sonho automatizar a marcenaria. De sair tudo etiquetado, assim, não ter sujeira, não ter perigo de ninguém cortar a mão. Esse é o meu maior sonho. Mas, por enquanto, talvez eu vou estar pedindo aí para a Gemad ou outro parceiro aí para
para conseguir aumentar essa produtividade. Sim, faz todo sentido. Deixa eu responder a pergunta aqui do Leonardo, Cleiton. E aí a gente vai indo aqui para finalizar, que às vezes você está cansado, né? Você estava na aula e ainda abriu uma brecha aí para a gente fazer a live. Em relação aos serviços terceirizados, vocês formam lucro como se fosse um serviço feito por você ou não? Como, por exemplo, o desgaste de máquinas que entram na precificação. Leonardo, eu faço o mesmo orçamento, tanto para o serviço que se é feito. Primeira coisa, que eu não sei, até então, quando eu passo, ainda mais que o meu prazo é muito longo, eu não sei se aquele determinado serviço vai ser feito pela minha equipe ou por essas mercenarias que terceirizam. Hoje, o meu custo diário de dupla dá basicamente o que eu pago para essas mercenarias. Então, eu faço mesmo. O que acontece? Às vezes, eu consigo uma margem melhor de negociação, que aí eu sei que, por exemplo, parte dos meus serviços são terceirizados, então eu não tenho desgaste de máquina, tem algumas coisas que ele usa lá na marcenaria dele, cola ele usa dele, por exemplo. A gente tem determinado essas coisas. Aí, eu faço o mesmo orçamento, mas eu sei que, de repente, eu tenho uma margem ali maior para negociar, dependendo de qual for o cliente e em questão de preço. O Cleiton, não sei como que você costuma fazer a questão da sua precificação, Cleiton. É a mesma forma, porque por cento de custo vai entrar depreciação, custo do aluguel, porque eu não pago aluguel, o barracão é meu, mas entra o aluguel, né? O pessoal, eu acho que erra muito isso na hora de precificar também, né? Até por isso que eu estou conseguindo avançar com o barracão, por quê? Porque entra o aluguel aqui, o aluguel é meu, eu construí isso aqui, então ele tem que ser pago. E daí a terceirização chegou. Eu só não terceirizo tudo hoje ainda, até penso nessa parte de talvez, né? Porque o problema maior que eu encontro aqui não é nem na terceirização. As dores que eu sinto aqui é montagem, não é produção. Montagem é algo que é uma das dores que eu tenho. É difícil você arrumar um montador. Treinar um montador, né? Porque é preferível treinar, mas que faça realmente o serviço acontecer. Porque às vezes ele sai com excelência daqui da produção, daí chega lá, não instalou no esquadro, deixou uma portinha torta, já é lá que o cliente vai ver o resultado real do trabalho, né? Eu falo porque assim, se você tem montador... Cleito, o montador, além dele ser um bom montador, ele tem que ter o perfil de liderança. Sim. Por quê? É o que você está falando, ele está ali na frente, está ele e o ajudante na casa do cliente. Ele tem que ter o perfil de falar, isso aqui não tá bom, e ele decidir por ele, eu vou fazer isso, eu vou resolver, entendeu? Não adianta você colocar um montador que não chama responsabilidade para ele, que se o cliente questionar, ele não vai saber conversar. Então, assim, eu tenho um ajudante hoje na marcenaria, ele é ótimo, ele é excelente, assim, em questão de acabamento, meu melhor ajudante. Eu já tentei pôr ele para montagem algumas vezes, e ele falou para eu, essa ficha caiu para mim com ele, que ele pegou e falou para mim, Leda, eu não consigo lidar. Se o cliente chegar para mim e fizer um questionamento, eu apavoro e não consigo terminar. Então, assim, ele é ótimo no que ele faz ali, questão de acabamento, mas ele não quer liderar a montagem. Ele, como ajudante, ele é perfeito. Mas ele não quer para ele essa responsabilidade. Até porque, por exemplo, se der algum problema, ele sabe. Eu vou chamar a atenção do montador, não do ajudante. Então, assim, né, a mesma coisa. Então, ele não quer essa responsabilidade para ele. Então, já fazem, acho que 3 ou 4 anos que ele está comigo. Poderia evoluir nesse sentido, ganhar mais, mas ele não quer essa responsabilidade para ele. Então, veja que diferença. Então, a gente tem que ter esse feeling também do perfil do colaborador, se ele é bom para isso ou não. Então, aí entra uma questão complexa, porque eu acho que a maioria das percas na precificação é justamente na montagem, né? Porque a gente não espera o que vai acontecer, né? Às vezes fura um cano indesejado num local errado, que não era para estar lá, né? E tudo isso aí
Só que daí o montador tem que ter isso mesmo, uma expertise maior. Tem pessoas que acham assim, o marceneiro, ele fez, ele tem que montar. Às vezes ele não tem aquele cuidado de chegar lá, não bater nos móveis do cliente, na parede, na pintura. O montador, eu acho que ele é diferenciado. Ele é aquele cara que, justamente isso, paga para resolver problema, né? Ele vai chegar lá, não, viu, mas era assim mesmo, ligue lá e converse com o... Eu já vi muita gente trabalhar assim, né? Eu já trabalhei com outros montadores, o problema você tem que ver lá com o dono lá, eu não sei, né? Então o cliente fala, opa, que empresa é essa? Não, espera aí, eu já vou resolver para você. Não era assim, vou ligar lá, vou ver o que aconteceu. O cliente quer essa atenção, né? Por quê? Porque daí o dono liga, conversa com o cliente, mas até mesmo isso, né? Como se portar com o cliente, como falar, você coloca um montador que vai acender um cigarro dentro da casa do cliente, e às vezes não isso, é a montagem que vai fazer a diferença para que esse cliente volte, e para que você não tenha aí retrabalhos, né? Pós-venda aumente. Então, eu acho que uma das dores maiores, pelo menos minha, que é essa. Por mais que a gente aqui, outra coisa também indica para o pessoal aí, é checklist para montagem, tanto de ida como de volta, né? É uma cultura que é aplicada, são relutantes, porque carregou, peguei esse checklist, né? Colei no MDF de 6, plastifiquei, ele pega lá, ele sabe se está parafusadeira, se está o parafuso, se tá... simplesmente carregou, olhou, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Isso aí resolveu 99%. Quando esquece alguma coisa, é porque o ajudante não olhou o checklist. Porque senão chega lá e não esqueceu nada. Não tem aquele gasto de falar assim, nossa, eu tenho que voltar lá na marcenaria para pegar a escada, porque o cliente não tem uma escada para emprestar. Eu esqueci o martelo. Normalmente são essas coisas. Martelo, parafusadeira e escada. É outra coisa que aumenta a produtividade. Por quê? Porque você não tem que voltar, né? Então são coisas básicas, mas a nossa dor aqui, Cleide, sabe uma solução super simples que a gente implementou aqui, deu super certo? Como eu tenho as meninas do escritório, todos os dias por volta de 3h30 da tarde, elas já passam o cronograma de amanhã. E eu acho super legal, porque a gente tem o checklist da montagem, mas de peças ali, né? Precisa tico-tico, precisa isso, a gente tem esse checklist. Mas além desse, as meninas são responsáveis por fazer o checklist que precisa, por exemplo. Então, dupla tal, vai para tal cliente, o endereço é tal, o telefone do cliente é tal, tal, tal. E aí, por exemplo, aí elas já deixam separadas. Então, por exemplo, cliente tal já está aqui na mesa. Aí elas deixam a sacola com o nome. Então, por exemplo, tem que levar fita de LED, é amarela, a fonte está aqui, os puxadores estão aqui, que são coisas que não estão no checklist, né, ali da caixa de montagem, vamos falar assim. E além desse checklist da caixa de montagem, elas fazem esse checklist de detalhes que às vezes precisa. Por exemplo, tem que levar o mostruário de tecido da cabeceira para cliente. Então, ela deixa dentro de uma sacola já, com o nome do cliente. Então, a equipe tal, o nome do cliente. Gente, isso mudou a nossa vida. Assim, é uma coisa tão simples, mas mudou, porque era um tal, tipo assim, nossa, era para levar o mostruário para o cliente. Mas eu esqueci. Então, já ficou padronizado. Todos os dias, as equipes de montagens que vão sair, sobem no escritório. Porque, assim, a Laura entra às 7 da manhã junto com eles, mas as gêmeas entram às 8. Então, as gêmeas geralmente que deixam separado. Então, é obrigatório. Quem vai sair para montagem tem que subir no escritório e ver o que está em cima da mesa, que aí já está lá, assim, a equipe tal precisa levar isso aqui. Então, é uma coisa que ficou, assim, às vezes, no começo, a gente começou, as meninas falavam assim, é responsabilidade dos meninos, e eles largam. Então, gente, eles que estão lá, é muito mais difícil. Então, já vamos deixar pronto para eles? Vamos pegar essa responsabilidade pra gente? E assim, aí já manda no nosso grupo, que a gente tem um grupo lá da marcenaria, né? Então, dupla tal, por exemplo, ontem foi uma dupla para Monte Belo. Eu tenho um escritório em Monte Belo também, que é uma cidade a 100 quilômetros daqui. Então, geralmente, quando a gente tem montagem lá, eles vão para dormir. Então, ela já colocou, ó, vai para dormir, então tem que levar roupa de cama, tem que levar roupa para dormir e tal. E assim, elas já deixam tudo certo. Chave do escritório de Monte Belo tá aqui em cima da mesa.
É uma coisa tão simples, mas que melhorou assim muito, sabe? Acabou muito aquele negócio de chegar, nossa, esqueci de trazer o LED. Aí então compram aí. Tinha que sair da obra, achar uma loja que vendia LED, ou então ficava bendito do LED sem cor, no outro dia tinha que voltar para colocar o LED. Então, assim, hoje elas deixam tudo separado e assim, nossa, facilitou muito. E outra coisa que também facilitou muito e aumentou muito a nossa produção, o montador que está lá, porque geralmente, assim, hoje 80% dos nossos projetos são obras completas. É difícil eu pegar só um ambiente. Então, o montador tá lá, ele já vai passando, ó, eu preciso de um fechamento tanto por tanto na cor tal, eu preciso isso. Então, assim, quem tá aqui na marcenaria já tá providenciando para os montadores. Quando eles chegam, uma das caminhonetes já tá carregada para no outro dia sair cedo. Então, tanto daqui para montagem, como da montagem para nós, eles já posicionaram, preciso disso e disso para amanhã, já quem está aqui no escritório vai providenciando, sabe? É muito bacana. Essas duas coisas simples que a gente implementou, que às vezes acontecia, chegava no final da obra, faltou o tapa-furo, faltou uma fita não sei aonde, não sei o quê. Aí, o que acontecia? Não, depois eu trago. E não anotava no papel, perdi esse bendito papel, ia lá no cliente, não tinha, levou os tapa-furo, mas faltou a fita, não trouxe a fita. Então, assim, uma coisa simples. Aí, quem tá lá na montagem já manda pra gente todo o checklist também que precisa para finalizar aquela obra. Que geralmente, quando a gente finaliza, o montador chama o cliente, vamos passar aqui comigo, ele vai abrindo e vai mostrando, ó, tá vendo aqui, tem alguma coisa e tal? Então, assim, essa devolutiva também deles para cá, para a gente já deixar tudo pronto, e aí não fica a pendência mais para trás. Acabou o nosso problema de pendência. O simples fato deles lá na obra já ir posicionando. Preciso disso para tal quarto, isso para a cozinha. Então, assim, a questão de pendência hoje, para mim, também melhorou, nossa, muito. Nessa simples coisa da gente mandar no WhatsApp na hora. E aí as meninas... E aí é legal que as meninas já ficam, por exemplo, a Ana Júlia é responsável por isso. Eles mandam, ela já tem um caderninho, ela vai anotando. Cliente tal na cozinha precisa disso, disso, disso. No quarto do filho precisa disso, disso, disso. Então, assim, acabou essa questão de pendência, sabe? De finalizar a obra e não finalizou nada. Você fala, finalizou. Ficou faltando só... Gente, eu queria morrer com essa frase quando eles falavam pra mim. Finalizou, ficou faltando só o tapa-furo. Então, assim, hoje não tem mais isso. Foi muito bom. E coisas simples. Sim. Justamente o que eu disse aqui, né? O que eu prego é que para aumentar a produtividade está nas coisas simples que são assim muito possível acontecer sem um investimento alto. Mas para isso a pessoa tem que ser treinável, né? Ela tem que estar disposta a fazer disciplina, né? E se não houver uma disciplina, não, tem que chegar lá, tem que fazer isso, tem que olhar o checklist, tem que mandar, é disciplina. Se a pessoa ela não for disciplinada, a padronização, o aumento da produtividade, ele se torna inviável, porque acaba não acontecendo. Porque os montadores se disciplinaram, né, para mandar as medidas. Porque se ele falar, nossa, eu esqueci de mandar, ou seja, não resolveu nada, tem alguém que recebe e que repassa, né? Então, essa disciplina, ela faz total diferença. O meu colaborador aqui, nossa, ele era muito indisciplinado, principalmente na parte de organização. Mas assim, porque é justamente a questão da comunicação, às vezes a gente fala assim, não, mas eu falei, né? Só que entra aquilo que hoje eu aprendi, não é o que eu falo, é o que ele entende, né? Será que ele entendeu realmente? Né? Hoje, para ensinar pessoas, né, eu tenho uma praticidade muito... Tem pessoas que... Eu tenho um amigo, né? Um amigo meu veio aqui mesmo no sábado da minha marcenaria, que ele trabalhou comigo. Hoje tem a marcenaria dele. Né? Pessoas que eu ensinei. Só que assim, como que é a real... Você entendeu? Né? Às vezes por medo, a pessoa fala, não, entendi. Às vezes não entendeu nada. E fala, nossa, como que eu vou fazer isso aqui? Né? A verdade você pode me mostrar como que você vai fazer? Como que você vai fazer? Essa deveria ser a pergunta, né? É uma mudança de chave, é um insight. Você fala assim, como que é para você fazer isso aí mesmo?
Daí você vê que ele fez errado, o que ele está fazendo, está te explicando, não, é aqui, ó. Por quê? Porque não é o que eu falo, é o que a pessoa entende. Né? Aham. Não, é bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Cleito, gostei muito de conversar com você. Em breve a gente marca outras lives aí, pra gente trocar conhecimento. Eu acho que agrega para mim, agrega para você, agrega para quem está assistindo, né? Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade de ter cancelado a sua aula para estar aqui hoje com a gente. Te agradeço muito de coração, viu? Pessoal, vocês têm alguma dúvida aí? Quer mandar alguma pergunta para a gente finalizar? Tem um pessoal aqui, deixa eu voltar aqui, que perguntou como você adiciona o preço do aluguel, sendo que não dá para saber quantos dias de serviço vai no mês. Conceito móveis. O meu valor de aluguel entra no meu custo fixo diário. Então, eu tenho o meu custo fixo diário, nele entra aluguel, água, luz, internet, salário de funcionário, o meu salário, tudo aquilo que eu tenho que pagar todo mês, independente se eu vender ou não, entra no meu custo fixo diário. O meu aluguel está aí. E aí, o que eu faço? Eu pego ele no mês e divido, no caso aqui, divido por 22 dias e não por 30, que eu divido pelos dias trabalhados. Então, quando eu vou, por exemplo, eu sei que um serviço vai levar 5 dias de produção e 2 de montagem. Então, ali já está incluso o meu custo fixo diário. Como que você coloca? Eu achei interessante, Cleiton, você falar que coloca o aluguel. Eu nunca tinha pensado nisso. E é bacana pelo que você falou. Você coloca o aluguel, até porque hoje você está conseguindo construir um barracão porque você coloca esse valor do aluguel. Então, assim, se a gente quer fazer, por mais que o galpão é da pessoa, você consegue fazer uma manutenção, né? Achei super bacana. Eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Na verdade, eu aprendi a trabalhar com 3 tipos de custo, né? Meu custo real, né? Meu custo realmente enxugado e o meu custo desejado. São 3 tipos de custo que eu trabalho. E são esses custos. Se eu tiver num processo que não estou vendendo, o mercado está difícil, as vendas caíram, eu preciso vender, eu vou para aquele custo meu enxugado, que eu posso tirar a depreciação da máquina, eu posso tirar o aluguel. Nesse momento, né, porque tem máquina que já depreciou e está aí, e às vezes a gente colocou nessa. Então, algumas coisas elas podem ser tiradas que não vai afetar drasticamente. Tem o custo real, que é o que a gente trabalha. Não, eu tenho o meu barracão aqui, ele tem que ser pago. Eu tenho o IPVA do carro que eu tenho que pagar todo ano. O carro tem manutenção. Tem isso, né? A gente rateia da melhor forma. E tem o custo desejado. Qual que é o meu custo desejado? Eu estou querendo uma seccionadora. Preciso dessa máquina. Então é o meu custo desejado. A demanda aumentou. Eu não tenho como, no momento, né? Para mim, se eu pegar esse trabalho ou não pegar, não vai ser aquela questão que vai fazer tanta diferença, né? Então, é o meu custo desejado que vai. Por quê? Porque com isso aí eu consigo alcançar o objetivo proposto. Né? Então, esse equilíbrio aí eu acho que traz uma produtividade também financeira para que a gente possa alcançar aí. E é justamente isso. Às vezes, hoje, né, passando para o pessoal aí, eu tenho um público-alvo e ainda não alcanço. Eu estou no meio do caminho, né? Estou ali no meio do caminho, né? Mas a padronização nossa, seja de ferragem, de tudo, eu quero subir ainda o nível. Não que o que eu use aqui seja de baixa qualidade. É bom, mas o cliente desejado, eu vou ter que subir esse nível. Só que eu também entendo que isso é gradativo. E por isso eu tenho que ter um custo desejado também. E assim a gente vai degrau por degrau. Porque às vezes eu creio que muitos pecam aí, não é na questão que ele quer atender um público-alvo e do dia para a noite ele já virou a casa dos avessos. É verdade. Que bacana, interessante essa questão dos 3 custos aí, achei interessante, nunca tinha ouvido falar, gostei. Tá vendo como a gente consegue ir aprendendo um com o outro? Show de bola. Cleito, brigadão, viu? Então, a gente vai conversando aí pelo Instagram. Quem sabe um dia a gente
Marco conhece pessoalmente, você vem conhecer minha marcenaria, vou conhecer a sua. Top. E a gente vai trocando experiências aí para ir agregando, né? Conhecimento é bom e é o que faz a gente conseguir deslanchar e abrir a cabeça, ter uma mentalidade de crescimento mesmo. Show de bola. Eu agradeço assim, o privilégio, né, de poder comunicar com você.